Então vamos lá, né? Escola Bíblica. Nossa lição é situações que inviabilizam uma libertação, ok? Situações que inviabilizam, ou seja, atrapalham, impedem, bloqueiam, de alguma maneira estorvam, né? Para que você realmente tenha uma libertação verdadeira, real, palpável, frondosa, pujante na nossa vida, no nosso coração e também com as pessoas que nós vamos atender. Nós vimos que o primeiro impedimento, né, primeiro bloqueio, primeira questão que viabiliza uma verdadeira libertação são pessoas que não têm compromisso com Jesus, pessoas não crentes. Se a pessoa não quer realmente um compromisso com Jesus, fica muito difícil você verdadeiramente libertar alguém com a graça de Deus, com a inteligência espiritual, esse tipo de aconselhamento, mapeamento e libertação que nós estamos ensinando. Amém? Segundo, pessoas recém-convertidas ao Evangelho, pessoa que não tem firmeza nas coisas de Deus, né? Que geralmente são muito novos na fé. Isso também atrapalha, às vezes, uma libertação na vida da pessoa. E aí nós precisamos discipulá-los, levá-los a um compromisso maior com Jesus. Vai dar mais trabalho, sim. Precisamos aconselhá-los. Terceiro ponto, pessoas descomprometidas com o Evangelho de Jesus, que é o que nós vamos ler aqui no Salmo 44, né? Mesmo diante de uma situação difícil, uma situação complicada, você vê que o salmista permanece leal, fiel ao Senhor. Vamos ler então Salmo 44, a partir do versículo 15. E a quarta verdade que nós vimos são pessoas que não são batizadas. Pessoas, quando falamos de batismo aqui, não é apenas assumir um compromisso com Jesus, através da ritualística, né, do cerimonial do batismo, mas também assumir um compromisso com a igreja local, com a comunidade cristã, com a comunidade da fé. Nós entendemos, né, que é necessário uma cobertura espiritual, uma paternidade espiritual, um grupo de irmãos que cuidem de nós, porque só assim teremos autoridade e teremos proteção espiritual quando fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja dos santos, do corpo de Jesus, né? Nós aprendemos e falamos um pouquinho sobre isso, e hoje nós vamos ver o quinto ponto: pessoas que não congregam. Pessoas que não congregam tem muito a ver com o ponto número 4, pessoas que não congregam. Vamos ler então o Salmo, nosso texto-chave hoje, Salmo 44, de 15 em diante. A Bíblia diz: a minha ignomínia, talvez na sua versão diz vergonha, né? Está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Olha que legal aqui. Mesmo diante de uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação de vergonha, uma situação, né, onde os inimigos se levantam contra eu, contra você, olha o que o salmista diz: mesmo assim, mesmo sobrevindo tudo isso, entretanto não nos esquecemos de ti, amém? E nem fomos infiéis à tua aliança, que fala de um povo de compromisso, um povo de aliança. Fala comigo: nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Então é muito importante isso. Olha o 18 aqui para nós terminarmos: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Olha que tremendo. Então, mesmo quando as situações estão crônicas, difíceis, complicadas, horrendas, talvez vergonhosas, o inimigo se levanta contra nós, fatos do passado nos assombram, é mais ou menos nesse sentido aqui que o salmista está falando, né? Levante de inimigos, vergonhas de fatos do passado, situações, mesmo assim, eu não deixarei de ter um compromisso, uma aliança com meu Deus. Não deixarei os caminhos do Senhor, nem o meu coração tornará para trás. Não vai recuar. O crente não pode recuar. O crente tem que avançar. O cristão não pode se desviar, né, os seus passos e tomar outros caminhos alternativos. Não existe atalhos para a vida cristã. E por isso nós vamos falar esse quinto ponto:
desse tema, né? Situações que impedem a verdadeira libertação. A quinta situação que impede uma verdadeira libertação são pessoas que não congregam, pessoas que não participam de uma igreja local. Está muito em moda hoje, gente. Talvez você conheça alguém assim, pessoa que se feriu com a igreja, ouviu o que não queria ouvir, às vezes foi confrontada no pecado, às vezes foi disciplinada em uma determinada situação. A igreja não me ama, não me quer, espicha, vai embora. Geralmente essas pessoas que ficam isoladas, gente, é só questão de tempo para abandonarem a fé, apostatarem, se envolverem com o mundão. Daqui a pouco já estão atolados no charco, na imundícia, no pecado, na sujeira, e na cabeça deles acham que estão indo para o céu. É aquele simbolismo que eu falei: se você arrancar um pedaço do seu dedo, jogar no canto da sala, o seu dedo vai morrer. Não tem como ele ficar vivo fora do corpo. Um galho de árvore arrancado da árvore, jogado num canto, tirado da vida que está na árvore, ele vai se transformar em pó da terra, vai apodrecer, vai estragar, vai morrer. Assim é o crente que se desliga da igreja, por mais que ele ache que é bonito, ache que é maduro, né? Acha que não precisa dos irmãos, acha que não precisa de liderança espiritual. Na verdade é um rebelde, é um ferido rebelde. Se você for analisar sinteticamente, toda pessoa que se apostata de uma congregação, de uma igreja, é rebelde e ferido. É um ferido rebelde, que ele acha que ele é tão bom que a igreja não é tão boa quanto ele, né? Que ele não precisa de liderança, que ele não precisa ser cobrado, ele não precisa ao mesmo tempo prestar contas. Ele quer viver a vida do jeito dele. É o mesmo perfil do mundano. O mundano, ele vive a vida como dá na cabeça dele, sim ou não? É a autonomia humana, a independência de Deus, e isso é muito perigoso. É a quinto princípio que inviabiliza uma libertação. Então, se você está atendendo uma pessoa, aconselhando, orientando ali, querendo ajudar, querendo libertar, você percebe ali sintomas de maldição, causas de maldição, sintomas de processos crônicos de derrota, de fracasso, de problemas, pode abrir, pode entrar. Situações crônicas ali de derrota, fracasso, problema, e você percebe que a pessoa não quer compromisso nenhum com a igreja local. Tudo bem? Sejam bem-vindos, irmãos. Para por aí, aconselha, fala, tenta ajudar, mas libertação não entra, senão dá B.O., tá bom? Aqui temos a ampliação do ponto anterior, que eram pessoas não batizadas, pessoas que não assumem um compromisso do batismo, não querem se submeter a uma liderança local, não têm proteção espiritual nem autoridade, né? Então essas pessoas que não querem se congregar ficam sem cobertura espiritual, ou um discipulador ou um conselheiro que acompanhará a pessoa após o processo de libertação. Fala comigo: depois da libertação, existe um processo de discipulado, de acompanhamento. Amém? Então nós não podemos fazer as coisas de maneira leviana. Dá trabalho cuidar de gente, pessoal, dá trabalho. Não é só, eu ponho a mão na cabeça para os demônios, tchau. Não. Claro que às vezes a questão mais crônica se resolve com isso, com a expulsão de um demônio que está atormentando e afligindo a vida da pessoa. Mas não é só isso, né? Nós precisamos levar a pessoa a ser reeducada com Deus, ser transformada na sua mente, tratar caráter, situações, né, que às vezes ali estão crônicas na vida da pessoa. Você precisa tratar situações dessa maneira. Então todos nós precisamos de um vínculo denominacional no sentido de igreja, né, de grupos cristãos. O isolamento peca contra a sabedoria do corpo. Está lá em Provérbios 18:1. Aquele que vive isolado, presta atenção no que a Bíblia diz, aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Está aqui, olha o que acontece com a pessoa que fica desigrejada, com a pessoa que se isola do corpo de Cristo. Ela vai fazer o que ela deseja.
É igual os israelitas no tempo de Juízes. Vocês se lembram desse episódio de Juízes? Né? Infelizmente Josué não deixou sucessor, não estabeleceu um líder no lugar dele. Cada um fazia o que lhe apraz, diz a Bíblia. Cada um fazia o que dava na telha dele, seu desejo, né? Não tinha um líder, não tinha. Os levitas não deram conta de segurar ali o rojão, de continuar cuidando do povo. Josué não deixou um sucessor no lugar dele, e o povo de Israel no tempo de Juízo virou um caos. Tanto é que vinham os inimigos de Israel, tomavam ali eles, né, levavam cativos, aí eles invocavam o nome do Senhor, clamavam a Deus. Aí Deus, com graça, compaixão e misericórdia, ia lá e levantava um juiz sobre Israel, para tirar o povo do cativeiro. E enquanto aquele juiz estava vivo, o povo de Israel andava na linha, andava com o Senhor. A partir do momento que eles morriam, pisavam na bola de novo, caíam em idolatria, falsos ídolos, deuses, pagãos, se envolviam com as coisas dos povos ali ao redor, e aí vinha de novo o cativeiro, levando e saqueando o povo de Israel. Vocês leem o livro de Juízes, é tudo isso. Você vai ver falta de liderança, declínio espiritual, né? Cativeiro pelos inimigos, Deus levantando o juiz libertando o povo de Israel, tendo paz durante um tempo, mas aí morria o juiz, declinavam de novo, corrupção moral, ética de novo, é a mesma coisa, se repetiu várias vezes no livro de Juízes, tá bom? Então, aquele que vive isolado, Provérbios 18:1, busca seu próprio desejo e insurge-se, ou seja, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, quem anda sozinho faz algo sábio, sim ou não? Pelo contrário, nécio, é imprudente, não é recomendado biblicamente. A tendência, gente, natural é morte espiritual, apostasia, abandono da fé. Eu, nesses 30 e poucos anos de crente, que eu nasci no lar evangélico, né, eu vi dezenas de vezes isso acontecer. Pessoas feridas, pessoas rebeldes, pessoas abandonando a igreja, se isolando. Não precisa de pastor. Às vezes usa a desculpa, esse negócio de dar dízimo, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Aí usam N justificativas, né? Criam suas próprias aí fascinações, seus próprios engodos, enganos ali, malignos. É um espírito terrível que faz com que as pessoas se isolam. É igual, gente, um rebanho de ovelha. Uma ovelha que se afasta do pastor, que se afasta do rebanho, ela fica sozinha, machucada, ferida, isolada, ela se torna alvo fácil dos predadores. Sim ou não, gente? É tudo que um lobo quer, é ver uma ovelha sozinha, tal, se afastando do rebanho, aí ele vem, pá, pega. É a realidade do mundo natural. No mundo da igreja, no mundo espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Crente isolado, crente ferido, crente que se afasta do rebanho, é só questão de tempo para o lobo mau, Satanás e seus demônios virem, tragar a vida da pessoa. E quantos desviados nós não temos hoje das igrejas? E que se você vai lá confrontá-lo, trazê-lo de volta, às vezes até com amor, né? Não, nem confrontando, fazendo, cara, volta para a igreja e tal, não sei o que, cheio de orgulho, cheio de arrogância, às vezes endemoniado, não quer compromisso com a congregação, tá? É comum ouvirmos frases como: não me submeto a homens, apenas a Deus, não preciso de uma igreja. Isso aqui vai ser comum, gente. A igreja é uma instituição falida. Essa é a voz do relacionamento fracassado. É um relacionamento que foi fragilizado, que foi destruído, que precisa ser reconstruído. É necessário fazer a ponte de volta, o retorno, e para isso exige humildade, quebrantamento, reconhecimento do outro, do valor do outro, do valor da igreja, do valor de uma liderança, do valor também da ovelha, do valor de todos. Amém? Sim, pastor. Fala. Como tem isso hoje, né?
Meu Deus, tem demais. Segundo o IBGE, diz que tem mais de 4% dos evangélicos hoje são desigrejados. De um monte aí de 30 e poucos, 40% dos evangélicos, é mais 10%. São desigrejados. Né? Desigrejados. Esses casos normalmente são bem sérios. São pessoas que não congregam, invariavelmente estão amarradas por traumas, fortes decepções que promoveram mentalidades de independência, de rejeição, de amargura, de rebelião, de isolamento, que podem comprometer totalmente os resultados esperados em uma libertação. Olha só os sentimentos: mentalidade de independência, rejeição, amargura, rebelião, isolamento. Tudo isso, gente, são sementes diabólicas no coração dos homens, das mulheres, né? Para quê? Para que a pessoa não seja liberta. É tudo que o diabo quer. Aí ele cega a pessoa. Cega, exatamente, é uma mentalidade de independência. Fala. Mas será que na consciência da pessoa ela não sente que ela tem que se libertar? Sim, no fundo, a voz interior dela, que é a consciência, é a lei de Deus escrita no coração, ela sabe no fundo que ela está errada. Mas a teimosia dela e o orgulho, as estruturas de orgulho que existem sobre ela, impedem que ela se quebrante, que ela se humilhe, que ela reconheça o valor da igreja, o valor da liderança, o valor dos irmãos. Mas quando a pessoa, vamos falar, né? Fala. No mundão, né? Sim. Quando está lá no mundão, a gente, quando tem um temor, a gente não vê como assim, não sei se a pessoa que nasceu crente, porque eu nasci crente. Sou bem sincera, já vivi lá no mundão, sei baile, festei. Quando está lá no mundo, a gente não pensa nisso. Claro, não. Isso aí eu estou falando de ex-crentes, tá? É alguém que já teve uma experiência com Jesus e abandonou a fé. É os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé por N razões. Geralmente esses sentimentos aqui que permeiam o coração dele. Às vezes porque entrou na igreja, ninguém deu um abraço nele, pronto, isso aí já é motivo do cara abandonar a fé. Eu já ouvi cada coisa, vocês não imaginam, gente. Ah, irmão, mas por que você saiu da igreja? Ah, pastor, porque eu entrei lá e ninguém me abraçou. Pelo amor de Deus. Então, a gente faz isso. Cara, vem cá, dá um abraço, me desculpa. Gente, eu peço perdão até de coisas que eu não fiz, que a igreja fez. Esses dias mesmo eu sentei com um casal que sofreu na mão de ex-crentes, de crente vagabundo, sem vergonha, né? Eu atendendo eles, eu vi que isso era um dos bloqueios que eles tinham para se entregar mais a Jesus. Aí eu peguei e assumi o lugar dessas pessoas que feriram elas de maneira sacerdotal, através da oração, com humildade. Eu falei, eu estou aqui como pastor, como representante da igreja do Senhor Jesus, estou aqui para pedir perdão para vocês. Não fui eu que fiz contra eles qualquer coisa, mas eu estava representando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Estou aqui pedindo perdão pelo que te fizeram. Quem fez isso, infelizmente, está mal com Deus. Se dizia cristão, mas não foram representantes de Jesus, falharam com você. E eu estou aqui para pedir perdão para você em nome da igreja. Começaram a chorar. E aí ministrei sobre o perdão, liberaram o perdão, saíram dali leves, fizemos mapeamento espiritual, libertação completa. Foi tremendo, gente. Então você assume. Isso é que é sacerdócio, é você assumir o lugar dos outros em intercessão. Até o pecado dos outros você assume. Você está entendendo? Como corpo de Cristo. Se eles pecaram, eu também pequei. Eu estou aqui para te pedir perdão, porque eles são um comigo e nós estamos aqui em nome de Jesus. Quem se humilha será exaltado. Então quando você se humilha, se quebranta, até por aquilo que você não fez, mas como um representante daquilo que fizeram com aquela pessoa, vocês não imaginam como é importante isso, para aquela pessoa ouvir um pedido de perdão. E foi tremendo. Essa foi uma das chaves que Deus deu para libertar esse casal dessa situação terrível. Pessoas que se diziam crentes enganaram eles, saquearam, levaram tudo, todos os bens da família, eles perderam tudo, enganados por aqueles que se diziam crentes.
Então imagina a imagem que eles tinham dos evangélicos, dos crentes. Era um bloqueio, um impedimento, era uma base de sustentação do inimigo na vida deles. Quando a gente pediu perdão, consertou, choraram, essa base, esse fundamento foi implodido, foi quebrado, em nome de Jesus. Amém? Mas eu já tive uma pessoa que ela já tinha dado tudo para a igreja já. Ela estava tentando me ver o último bem que ela chegou no sofá. Sim. E eu perguntei, da vez que ele me deixou passar uma coisa que tem. Você vai me dar lá o negócio lá. E hoje ela é da igreja aqui. Eu sei quem é a pessoa. Graça e paz. Mas que bom que tu orientou, ajudou, isso que é importante, tá? E nós precisamos ajudar as pessoas nisso. Vamos lá, voltando para cá. Toda pessoa que defende essa posição demoníaca, né, de não se congregar, se isolar da comunhão dos santos, já está à mercê de uma influência demoníaca. Ou seja, às vezes a pessoa não está possessa por um demônio, mas os demônios estão agindo de maneira opressiva, enganando, sofismas, fortalezas, pensamentos equivocados, mentalidades e raciocínios equivocados, criados por Satanás. Para quê? Para a pessoa não restaurar com a igreja, não se congregar, não voltar para o corpo de Cristo. É tudo que o diabo quer, gente. Imagina, tem 4% dos evangélicos hoje são assim. 10%, não, 4% não, mais de 4,7 milhões de pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, protestantes, são desigrejados hoje no Brasil. É cerca de 10% dos evangélicos, segundo o IBGE, mais ou menos, de 8 a 10% dos evangélicos. Então é algo muito grave, tá? É uma coisa realmente demoníaca. E qual é o propósito do diabo? Que a pessoa não congregue, que ela se isole da comunhão dos santos. Até porque o diabo sabe do poder da comunhão dos cristãos, estar junto com os irmãos, do fortalecimento mútuo, do apoio uns dos outros, da ajuda, da oração, da intercessão de uns pelos outros. Uma das expressões que você mais vai encontrar na Bíblia é a expressão uns aos outros. Fala comigo, uns aos outros. Isso fala de mutualidade, de apoio mútuo, de caminhar junto, de amizade, de relacionamento, de comunhão. Gente, isso é tremendo. Sim ou não? Então, para mim, uma das coisas mais lindas do mundo cristão é a comunhão com os irmãos, as amizades que você estabelece, o carinho que você tem pelas pessoas. Por exemplo, a minha família está toda longe, gente. Quem é a minha família em Umuarama? São os irmãos, é a igreja, são os meus amigos, são os meus irmãos, é o povo de Deus, são os meus colegas de ministério.